Olá, sejam bem-vindos ao Fala Auditor. Sou o Tiago Venâncio, auditor fiscal da Receita Estadual e te convido a saber mais sobre administração tributária, economia e cidadania fiscal, além de conhecer ações importantes que fazem a diferença para que os capixabas tenham uma melhor qualidade de vida. E hoje vamos conversar sobre as estratégias que o nosso Estado vem adotando para atrair empresas e gerar empregos. Para isso, convidamos a subsecretária de Estado de Competitividade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Raquel Freixo, que é especialista no assunto. Raquel é professora universitária, palestrante, advogada e administradora, além de consultora em ESG, mestra e doutoranda em Ciências Contábeis e Administração e também conselheira do CARF. Um grande currículo, Raquel, muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada por nos convidar para falar de um tema tão importante, tão estratégico para todos nós, capixabas. É um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Prazer é todo nosso, Raquel. Obrigado mais uma vez. Vamos começar falando então sobre competitividade. Vamos lá. Espírito Santo tem tido excelentes resultados, né, e em função, principalmente, eu diria, dos incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura aqui no nosso estado também, qualificação de mão de obra. Né, recentemente, no ranking de competitividade, nosso estado foi o que mais ganhou posições em relação a 2023, saindo de 10º para a 6ª colocação. Raquel, quais são as estratégias para que o estado atraia ainda mais investimentos e quais os resultados alcançados até o momento? Bom, Tiago, eu atribuiria isso a uma gestão muito equilibrada, que dialoga muito com a iniciativa privada, com quem gera oportunidade direta de trabalho, um ambiente de negócio seguro, uma interlocução institucional muito segura. Então, eu diria que, como você muito bem pontuou, né, o incentivo fiscal ele é uma das ferramentas, mas não a única. Então, quando a gente tem todas essas políticas públicas muito bem integradas, né, o relógio ele funciona adequadamente. Então, você ter uma liderança, né? O nosso governador, o nosso vice-governador hoje, que nos conduz sempre com um olhar para a inovação, para o desenvolvimento econômico sustentável e para o desenvolvimento regional, nos faz pensar essas políticas de forma integrada e além da qualificação dos nossos servidores, né? Sejam eles de carreira ou comissionados, cada vez mais a gente tem notado uma especialidade mais intensa desses servidores, o que qualifica melhor, né? Faz-nos ser mais tempestivos para as demandas atuais. Então, eu diria que todo esse contexto é que faz o Espírito Santo hoje se destacar frente aos outros estados. Eu brinco que na região sudeste, né, não tem outros estados ao nosso redor do ponto de desenvolvimento econômico, mas outros países, né, de grandes populações. Então, a gente precisa, como o governador sempre nos lembra, ser muito eficientes. Então, o conjunto dessas articulações, dessa política pública dos órgãos do Poder Executivo integrado, eu diria que dá toda essa segurança jurídica para que o empreendedor, além de conversar conosco, se instale e sinta, né, e o Espírito Santo funcionando efetivamente. Raquel, ou seja, são políticas públicas que trazem, de fato, né, impactos positivos, tanto para a economia quanto para a sociedade capixaba de um modo geral. E eu conversando com você em outras oportunidades, já ouvi você dizendo que se considera uma filha de incentivo, não é isso? Exato. Porque já foi recepcionista de uma empresa beneficiada por incentivos fiscais, ou seja, um case de sucesso com esse currículo tão vasto e fazendo um trabalho tão belo nas sedes. Raquel, a gente sabe também que as empresas precisam há contrapartidas, certo? Para que sejam beneficiadas. Como é o acompanhamento disso aqui no nosso estado e o trabalho das sedes nessa importante função? Obrigada, Tiago, pela essa observação. E eu sou uma prova viva dessa contrapartida social, né? Eu venho de uma família bem humilde. E aí teve uma oportunidade, uma empresa de comércio exterior, que à época está, não vou falar tempo, né? Porque né, temos tempo aí de vida. Isso. Então, mas, bom, era uma empresa de fora do estado, estava aqui, se instalou aqui por conta dos incentivos fiscais de importação. E aí eu fiz toda a minha carreira, né? Tive a oportunidade de ter meu trabalho, de custear os meus estudos e estar aqui conversando com vocês. Então, sim, incentivo tributário, ele não é uma mera renúncia, como todos dizem, ele é sim quando não tem o acompanhamento de fato das contrapartidas, seja direto ou indireto. E como hoje, de forma objetiva, as sedes têm feito isso? Através da qualificação cada vez mais dos dados.
Eu costumo dizer que os dados é o novo petróleo da atualidade, né? Você não basta ter um dado, você precisa ter um dado qualificado. Então, a partir da autodeclaração, né, que tem aí todo o norteamento da boa-fé do contribuinte, que apresenta informações de projeto, do que ele vai desenvolver de geração de emprego, nós acompanhamos essas contrapartidas anualmente a partir das nossas atualizações, dos nossos dados, e fazemos esses cruzamentos, inclusive com vocês. Então, a gente tem ali o recebimento dessas informações, nós conversamos, por exemplo, com o time da Fazenda, tem outros órgãos, por exemplo, a Setur, quando eu falo de incentivos relacionados a fomento de turismo. E a partir desse cruzamento de dados qualificados, nós conseguimos, de fato, verificar os impactos diretos e indiretos, bem como também aqueles contribuintes que também não estão muito dispostos, logo esses não merecem continuar com esses incentivos. Então, hoje, a via dos dados da eletrônica, né? Você tem todo o sistema conversando, é a nossa forma mais efetiva de acompanhamento na atualidade. E é importante ressaltar, Raquel, que as empresas que não cumprem, né, com essas contrapartidas dispostas na legislação, elas deixam, né, elas perdem o seu credenciamento como empresas beneficiadas, seja pelo Compete, Investe, ou seja, há ferramentas de controle e esse trabalho, como você bem disse, muito bem feito pelas sedes, em parceria com a Cefaz e outros órgãos quando são envolvidos. E a arrecadação também tem uma importância, né? Ela ganhou relevância com esses investimentos, porque poucos sabem, mas empresas que possuem benefícios fiscais, elas são responsáveis hoje por 33% da arrecadação de ICMS aqui no nosso estado. E a gente sabe que esses benefícios, Raquel, eles têm um prazo, né, por conta da reforma tributária, final de 2032. Como estamos nos preparando para essa nova realidade? Bom, todo mundo, é a pergunta que todos fazem na atualidade. E aí, o que vai acontecer? Bom, já está acontecendo. O Espírito Santo não vai esperar, né, como diz no dito popular, pagar para ver. Então, o que a gente tem hoje? Só algumas políticas públicas em andamento. Como você mencionou, investimento cada vez maiores em infraestrutura. Eu brinco que não vai caber todo mundo ali em São Paulo, em Rio, Bahia, porque são grandes centros de consumo, embora caiba, pode ser muito caro. Então, a gente precisa ficar eficiente nas outras linhas, que eu digo, da planilha de uma empresa, que o tributo é uma delas, mas não a única. Então, se eu tenho uma eficiência logística, por exemplo, com essas grandes obras de infraestrutura, eu tenho redução de custo logístico, que torna-se um diferencial competitivo. Nós estamos organizados financeiramente, né? Como vocês mesmos trabalham muito isso, a questão da nota A, isso vai permitir que quando tiver o fundo de compensação, eu consiga de fato transformar esse valor para a sociedade, para as empresas e não, por exemplo, para alívio de dívidas do Estado. A gente tem trabalhado muito, Tiago, o adensamento de cadeia produtiva. Já é uma política que existe, mas cada vez mais se fortalecerá. Quer colocar os fornecedores próximos para que tenha redução de custo logístico importante, né? Já que a reforma tributária é no consumo, né? Que se dará ali o fato gerador, né? Do IBS e do CBS, que os serviços aconteçam aqui. Sejam serviços da indústria, os serviços da importação ou os serviços da população como o turismo. Então, o turismo também é uma política pública que cada vez será mais intensificada para que esse consumo aconteça no território. Então, nós estamos organizados e já dando passos concretos para esse cenário pós-reforma tributária, para que continuemos competitivos e as nossas empresas também. E gerando oportunidade, porque é isso que, no fim da conta, importa, né? Sem dúvida. Ter emprego e oportunidade para todos nós que aqui vivemos. Sem dúvida. E você falou muito bem, né? O Estado do Espírito Santo é um Estado organizado. Não à toa, somos há 13 anos consecutivos, nota A, né? Uma nota concedida pelo Tesouro Federal, inclusive você falou aí também, mas agora há mais, né? Que é um plus nessa nota em relação à qualidade das informações que o Estado também divulga e trabalha. E sabemos que a reforma tributária ela está por vir, né? Já estão tratando aí da regulamentação, já está aprovada. Um novo cenário virá pela frente, Raquel. Teremos oportunidades, desafios, e eu concordo muito com a sua fala em relação à nossa segurança jurídica, a gestão fiscal eficiente do Espírito Santo e a nossa localização estratégica não vai mudar nunca, né? Então, o Estado do Espírito Santo está muito bem colocado no Brasil, né? Portos sendo construídos aqui e esse trabalho bem feito de políticas públicas de qualidade. Mas fale um pouquinho para a gente dos principais desafios, na sua opinião, e também das oportunidades nesse novo cenário pós-reforma. Desafio por mais que o Estado do Espírito Santo seja organizado, no meu olhar, né? A gente depende muito de regulamentações nacionais. E segurança jurídica, como você bem disse, ela é fundamental para eu decidir. Seja, olha, eu preciso de segurança jurídica para saber se o valor do carro que eu estou olhando na concessionária hoje vai ser
próximo quando eu voltar lá para comprá-lo amanhã. Então, a segurança jurídica ela é muito importante e o Espírito Santo tende a avançar muito nisso, sinalizando tudo que a gente tem feito. E isso também torna-se uma oportunidade. Então, se em outros estados, né, eu vou esperar para ver o que acontece pós-regulamentação, nós já estamos medindo cenários, seja cenário mais pessimista, mais otimista, nós já estamos agindo. Então, a teoria da sinalização, né, eu sinalizo para o investidor, para o empreendedor, para a sociedade, o que nós estamos e iremos fazer. Então, eu diria que como oportunidade para o Espírito Santo, a palavra seja para o empreendedor, como para nós servidores, é segurança jurídica. Então, se nós agirmos para conceder mais segurança jurídica possível, mais previsibilidade possível, essa é a palavra de ordem, né? As pessoas conseguem pensar no negócio delas, sabendo que a nossa parte como Estado a gente tem feito. Então, a segurança jurídica é fundamental e todo o restante que nós temos aqui de ativos vocacionados, como você mencionou, a localização estratégica, nós temos bons ventos, bons sóis, como diria, né? Nós temos muitas fontes de energias renováveis, nós temos planos e legislações já rodando sobre economia circular, que é uma nova forma econômica mundial hoje, sobre a logística reversa. Então, nós já estamos trabalhando temas de futuro no hoje. Então, além de todo esse cenário de segurança jurídica, as nossas vocações já estão sendo muito bem utilizadas através das políticas públicas já sinalizadas. Então, acredito que esse também será um diferencial muito competitivo frente aos outros estados. Gostei dos bons ventos, bons sóis. O Espírito Santo tem feito o dever de casa e vamos continuar fazendo, não é isso, Raquel? Tem que depender da gente ali enquanto servidores públicos. Vamos seguir fazendo para que essa reforma possa vir e a gente continuar se superando e avançando e mantendo o nosso Estado nessa posição de destaque, né, nacional. E é um orgulho para a gente, tenho certeza que para vocês da SEDES também. Muito obrigado pela conversa, Raquel. Teríamos aqui assunto para vários programas, mas você demonstrou aí de forma muito objetiva, né? Então agradeço muito que os incentivos fiscais, para além da competitividade, eles são importantes ferramentas na luta contra as desigualdades e no estímulo à inclusão social também. Obrigado pelo excelente trabalho desenvolvido na SEDES mais uma vez e podemos dizer com tranquilidade que o futuro do nosso Estado está em boas mãos, pois temos um plano de crescimento bem embasado, sustentável e capaz de potencializar todos os diferenciais que fazem do nosso Estado esse ponto fora da curva em relação a outros estados do país. A caneca é um presente do programa e um incentivo para que você volte e continue também fazendo esse ótimo trabalho lá na SEDES e onde quer que você esteja, Raquel. Obrigada a você, telespectador, e obrigada aos servidores pela parceria, isso é importante. Porque é exatamente essa engrenagem girando, né, em harmonia que funciona. Então, obrigada e parabéns, né, porque são muitos desafios, mas com resiliência tenho certeza que a gente continuará se destacando aí e sendo modelo e referência para diversos outros estados. Assina embaixo, Raquel. Bom, ficamos por aqui, mas continuem ligados, porque vem aí o quadro Receita Informa, que traz um alerta relevante para você, empreendedor, sobre a importância de manter a regularidade cadastral do seu estabelecimento. Um grande abraço e até o próximo programa. É isso mesmo, Tiago. Manter a regularidade cadastral é essencial, pois além de assegurar o cumprimento das obrigações fiscais, evita a prática de sonegação de tributos, garantindo um ambiente de negócios mais íntegro e combatendo a concorrência desleal. Entre as principais inconsistências cadastrais mais comuns encontradas pela fiscalização estão a existência de mais de uma inscrição estadual ativa no mesmo endereço cadastral e endereço cadastral impreciso ou alterado para novo local. De janeiro a setembro, a Receita Estadual fiscalizou a regularidade cadastral em mais de 800 estabelecimentos no estado. Então fica a dica, mantenha sempre o cadastro da sua empresa em dia junto à Receita Estadual para evitar o recebimento de notificações e de autos de infração. Para mais informações sobre regularidade cadastral, acesse o Fale Conosco da Receita Estadual, clicando no perfil Empresa e na opção Cadastro. O site é o cefaz.es.gov.br. Continue acompanhando o Fala Auditor para mais dicas. Tchau, tchau!